Oi, pessoal. gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Mais Pets Podcast. Hoje estamos com o Joe. Vamos falar sobre planejamento, muito importante para quem quer aí adquirir um animalzinho em casa. E gostaríamos de dizer aqui, falar um pouquinho aqui sobre o iPatas, né, Rê? Isso mesmo, é nosso parceiro. É um app de delivery onde você encontra tudo sobre os pets, né? Tudo que você precisa sobre os pets. E tem muita coisa, né? Isso, tem caminha, tem roupinha, tem medicamento, tem serviços. Serviços para banho e tosa. É isso aí, gente. É só baixar no celular, fazer um cadastro e começar a usar. Joe, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente. Eu sou o Joe, para quem não me conhece, sou especialista em comportamento canino e hoje a gente vai falar sobre planejamento. É isso aí, nossa, muito bom, né? Eu acho que muita gente precisa ouvir isso, né? Se planejar, porque adquirir um animalzinho não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Eles duram, e graças a Deus, 12, 15 anos, então a gente precisa ir se planejar real, oficial, né? Precisa se planejar e precisa ter responsabilidade, né, Joe? Muita, né? Eu acredito que não só na área pet, mas o planejamento ele vai direcionar a gente em muitos tópicos durante a vida da gente, né? Planejamento para você comprar um carro, uma casa, ter filhos, e para os pets não é diferente. Então, quando você se planeja, isso não significa que não vai acontecer nenhum contratempo, que vai dar tudo certo. Vai ser mais ou menos como você planejou, pode haver algum contratempo, mas você vai estar mais preparado para o que vier. É isso aí, Joe. Porque assim, a gente primeiro, eu acho que as pessoas têm que decidir, têm que pensar, né, na verdade. A decisão é, eu quero ter um pet? Exato, E o que isso vai E o porquê trazer, que eu quero ter um Por animal? quê, né? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deve se fazer, né? Você que está pensando em adquirir um pet, sempre fazer essa pergunta: por que eu quero esse pet? O que aconteceu na minha vida que me levou a pensar em querer? Porque muitas vezes você ainda não decidiu, né? Então é importante isso, aproveite essa fase para analisar muito bem, porque são vários pontos que você tem que analisar. E uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é: por quê? Porque às vezes pode ser que você quer porque a sua vizinha tem, ou porque você assistiu um filme legal, você se identificou, achou que o seu cachorro vai ser igualzinho do filme, né? Ou você foi influenciado por algum post que você viu nas redes sociais, né? E falando nisso, a gente precisa ser muito responsável pelo que a gente posta, né? Porque isso tem um impacto sobre as pessoas. Então eu acho que além disso, não é só postar uma coisa que você achou legal, você tem que ser muito consciente no que você está postando, porque isso influencia muito na vida das pessoas. influencia, né, Joe? A gente mesmo, né, vai procurar os conteúdos em rede social e ali a gente começa a sentir a vontade, a necessidade de ter um pet, imaginar como vai ser, né? E isso é muito... Às vezes vê uma amiga que tem um animal e tá tudo lindo no Instagram, mas ninguém posta nada feio, né? As pessoas procuram postar o mais bonito possível. Sim. E a vida não é aquilo que você vê nas redes sociais, né? A vida real é bem diferente. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. E é importante isso quando a gente vai tomar essa decisão do porquê que eu quero um cachorro, né? Será que eu preciso dele realmente? Porque assim, às vezes quando a gente quer uma coisa, né, a gente fica com aquilo na cabeça, falando, não, porque eu quero, a gente só vê o lado bom, né? Isso, a gente só vê o lado bom e tudo que fala, não, mas o cachorro faz xixi, faz cocô, a gente elimina, né? A gente ignora ali, fala, não, tudo bem porque eu quero, porque é lindo, porque é maravilhoso. Eu me imagino caminhando sob o sol numa praia deserta com o meu cachorro, ou comendo uma pizza, assistindo a minha série favorita, e assim, isso, aquele né? romance todo, Ou né? eu me sinto muito sozinha. Ou eu me sinto muito sozinha, e isso é muito perigoso, É. né? Porque as pessoas tendem a transferir muito o emocional para cima de um outro ser vivo, né? Só que o cachorro, ele tem as necessidades de cães, né? Como a gente sempre fala isso. E elas têm que ser supridas, né? E eles não estão ali
não só nas relações com os pets, mas em relação aos seres humanos também, né? Muitas vezes tem pessoas que transferem para o outro, né? Falar, eu sou infeliz porque eu não tenho uma pessoa. Daí quando arruma uma pessoa, acha que ela é responsável pela sua felicidade. E não é isso que acontece, né? Você é responsável pela sua felicidade. É você quem faz isso acontecer. É você que faz a segunda-feira ser boa, né? Segunda-feira ser boa, é verdade. É maravilhoso essa, né? É verdade, é verdade. É você quem faz não só as segundas, mas todos os dias. Todos os nossas dias, vidas, né? Isso Não é adianta importante. nada chegar no domingo, né? E você estragar o seu domingo, né? É verdade. E às vezes você já pensa, é domingo, amanhã é segunda. Você já deixa de curtir o domingo, Pensando pensando na Pensando na segunda. segunda-feira. né? Então eu acho que a gente tem muito a aprender Sofre com os por cães. antecipação, né? Exato, sofre por antecipação. A gente fica com essa ansiedade por antecipação, né? E a gente tem muito a aprender com os cães, porque dizem, né? Eu já li muita coisa sobre respeito, que os cães vivem esse momento. O Que presente, não tem o como presente, não tem dizem, o né? passado, não tem o futuro. Eu tenho as minhas dúvidas, mas não vamos entrar em detalhes porque falta muita pesquisa, né? Sobre o comportamento animal, então é muita especulação. Então, assim, a gente fala o que a gente tem de experiência no dia a dia, né? Mas é o que dizem, tá? Mas se for verdade, eu acho que a gente tem muito que aprender, né? A gente tem que viver o momento agora, porque o passado já foi e o futuro ainda não veio. Né? Isso, Legal. Mas voltando, isso, voltando né? ao nosso planejamento, Voltando né? ao Porque nosso eu acho que todo planejamento. o planejamento, ele vai nos mostrar tudo isso se a gente vai ter Sim. condições psicológicas, condições financeiras, né? Porque tem N coisas acontecendo quando a gente tem um pet, né, Dri? Tipo, precisa de veterinário, né, Dri? Não é Exato. precisa As vacinas, de um... né? As vacinas, Tem protocolo todo um vacinal. Exato, tem um profissional da veterinária que a gente precisa, tem o comportamento que a gente precisa também estar Sim. sempre Aonde você acompanhando. mora, né? O porte Sim. do animal que você vai querer. Exato. Tem tudo isso. Então, onde é que entra o planejamento? A primeira pergunta é por que eu decidi ter esse pet? Será que realmente eu quero ter? E não é nem só você querer. Eu vou ter condições de manter esse pet junto comigo, porque o pet ele dura de 10 a 15, às vezes até mais anos. Então, é um compromisso tem por raça vários que anos. dura bastante. Dura Poodle, muito né? mais. Poodle eu já vi poodle durar 19, 20 anos. Sim, quando eles são bem tratados, tem uma alimentação boa, né? Enfim, todo o ambiente ele influencia muito, né? Então, isso tudo vai influenciar na qualidade da vida do cachorro e o tempo que ele vai durar. E também tem a questão genética dele, né? Se ele tá ok, se você faz as visitas regulares com o veterinário. Então, planejamento, o que a gente tem que pensar? Muitas vezes a gente não pensa no financeiro, mas o financeiro é importantíssimo, porque tudo hoje em dia é dinheiro, né? Sim. E quando você quer um animalzinho, você pensa logo na caminha que eu vou comprar, aonde eu vou colocar os potinhos de ração, a Exato. cobertinha, Exato. né? E aí vou pesquisar qual veterinário que eu vou querer levar. Aham. Então tem todo um planejamento financeiro. Tem uma série de coisas que envolvem o financeiro. A partir do primeiro, se você for adotar, ok, né? Porque geralmente você adota em uma ONG ou alguma coisa assim. Agora, se você decide por comprar um pet de raça, de um criador, você já tem essa despesa com o dinheiro, né? E às vezes o que acontece? A pessoa pensa assim, eu vou economizar, porque sempre eu quero economizar. Ok, mas tem coisa que a gente não pode economizar, porque vai sair mais caro lá na frente. Você acaba comprando gato por lebre. Né? Então você vê um cachorro de uma raça X lá que custa 20 mil reais. Mas esse daqui tá vendendo por 600 reais. Eu vou comprar esse porque é a mesma raça. E na verdade não é. Então muito cuidado. E às vezes esse cachorro ele vem com vários problemas, inclusive de saúde. Primeira coisa que você tem que fazer quando você adquire um animal, indiferente se ele é de raça ou se é sem raça definida, veterinário. Fazer um check-up completo para ver se está tudo ok, fazer hemograma para ver se ele não está com alguma doença, verificar se as vacinas que foram dadas são vacinas éticas, porque muitas vezes não são. Mais uma vez entra a questão da economia. Eu vou economizar na vacina porque no veterinário é X, mas ali
é Y, que é bem mais barato, então vou dar essa. Muitas vezes essa vacina que você economizou é uma vacina que não é ética. E o seu cachorro vai contrair uma doença e vai gastar ali. Então, quer dizer, você entende que é aquele velho ditado, o barato sai caro. E isso é verdade. E sai muito caro, às vezes custa até a vida do animal. Sim, tratamento em geral, Tratamento, né? e se for uma caro. doença que deixa sequelas, imagina você ter um cachorro paraplégico na sua casa, o problema que não vai dar isso para você, o problema que não acarreta. Então, assim, planejamento, para mim, é tudo. Né? Não só para mim, mas se todo mundo se planejasse, eu acho que a vida seria menos complicada. Eu acho que reduz muitos problemas, né? Porque problemas. o planejamento, ele vai ajudar a reduzir, né? Claro que Ajuda cada a Se reduzir. haver um problema, você já planejou, né? Isso. Você já pensou Você já que tá poderia preparado. acontecer. Já tá preparado. Você já está preparado para isso, porque o que eu vejo nesses longos anos de trabalho na minha área é a maioria dos casos de abandono de animais, geralmente, tem vários, tá? São inúmeros, mas geralmente são dois, comportamental e financeiro. São esses dois que pesam. Então é por isso que a gente está falando do financeiro, você tem que pensar nisso, porque primeiro, quando você adquire um cachorro, primeira coisa, leva o veterinário para ver se está tudo certo. Daí vão as vacinas, isso aí já vai um dinheiro, né? Isso Sim, é é uma sério. consulta E e mais é específico. necessário. Porque né? tudo que, Precisa pelo muito. menos no meu caso, tudo que eu pago em dinheiro, tá? Não digo em dinheiro em espécie, né? Mas dinheiro virtual, mas é em dinheiro. Eu não pago uma arroba. Ninguém nunca aceitou. Eu tô aceitando pagar com uma roupa. Pagar com uma arroba, ok, mas receber é meio não. complicado, né? Receber é meio complicado, porque a vida não é tão fácil assim, né? Então tem esses pontos. Outra coisa, você precisa de, vamos dizer assim, um enxoval. E esse enxoval a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o mercado pet é um mercado bastante agressivo. Daí você abre um enxoval que vendem por aí, tem de tudo menos o que você precisa, tá? Mas tem cada coisa não, linda. Você Cada sempre coisa pega linda. mais do que você precisa. Exato, é porque assim, não vamos entrar em detalhes, mas assim, geralmente essas coisas são para agradar os humanos e não para suprir as necessidades que os cães têm. Na verdade, assim, as necessidades que os cães têm, vamos dizer assim, nesse enxoval é muito seco, é muito simples. É uma guia de identificação, uma guia unificada que eu gosto de trabalhar com ela, uma caixa de transporte, um lugar confortável para dormir e uma ração de qualidade. Isso se você optar pela ração seca, né? Porque existe a AN, né, a alimentação natural, que é muito legal também, mas se você não tem tempo e nem disponibilidade para preparar o alimento do seu filhote, que não é só você cozinhar arroz integral e franguinho desfiado, tá? A AN é muito mais, tem que ser uma alimentação muito bem equilibrada. Se você não tem conhecimento e você não tem disponibilidade para isso, você terceiriza. Porque existem empresas, né, que fazem esse trabalho. É isso aí, não é? Jo. É isso aí. Fazem esse No trabalho. caso da nossa querida Renata. Da Renata, por exemplo, né, fazendo a Até o propaganda cheiro dela. é bom. Tem um cheiro bom, eu Dá já até vontade- provei, é uma delícia. Serve para humanos também, não tem problema nenhum. Então você tem que terceirizar, e isso tem um custo. Sim, Isso tem um custo, né? Porque para Renata produzir isso para você, ela tem um custo, e isso tem que ser repassado, né? Então isso também custa. Outra coisa, além do veterinário, alimentação de qualidade, lugar bom, confortável para ele dormir, você precisa de um educador canino. Porque o cachorro, não é você trazer o cachorro e achar que ele vai acertar o lugar de fazer xixi e cocô sem você direcionar. Se você não explicar para ele como se comportar socialmente, você vai ter problemas. Com agressividade, latidos excessivos, cachorro puxando a guia na rua, fazendo xixi e cocô dentro do shopping. E isso não é legal, né? Porque justamente esses lugares pet friendly, eles estão abrindo, mas assim, se começa com esse comportamento de latir, de querer morder as pessoas, de fazer xixi e cocô dentro das lojas, isso pode acabar. Sim. E pra ver, né, Jo, como isso é importante a gente falar, porque assim, essa parte de educação, esse comportamento, ele acaba virando um transtorno na vida de quem adotou, né? Se caso ele não trabalhar isso, vira um transtorno, porque imagina, aí você não sai,
porque o seu cachorro não deixa você andar tranquilo. Aí você não vai viajar porque o seu cachorro, não consegue... ou não consegue andar dentro de um carro, né? Então, tudo isso é muito importante nessa parte de comportamento, de trabalhar. Por conta do animalzinho. E também a gente tem que ver que animal é animal também, né? A gente não pode colocar... Muita gente vai achar isso errado, né? Mas a gente não pode ficar humanizando tanto os animais. Tem que ter os momentos, Tem que ter os né? momentos, tem que saber a hora de poder sair. Olha, papai e mamãe já voltam. É essa questão que vocês estão levantando aí, por exemplo, papai e mamãe já voltam. Eu chamo Ariel de filho, tá? Eu acho legal, eu acho totalmente ok, de Chuchu, de Maria Joana, de João Carlos, Vem de com filho, vovô. filha. O problema não é como você chama o seu pet, é como você trata ele, como você se relaciona com ele. Porque assim, criou-se uma polêmica ultimamente de tipo assim, mas como assim você chama o seu cachorro de filho? Eu acho totalmente ok. O problema não é como você chama ele, é como você se relaciona e como você trata ele, tá? Então assim, é muito importante quando você traz um pet para sua casa. Porque assim, esse mundo onde a gente vive é um mundo artificial que foi criado para os humanos e não para os animais. E dentro de toda a sociedade existem regras, limites e restrições. Eu não posso sair com o meu carro dirigindo e furar sinal vermelho e virar na contramão e sair buzinando, porque existem regras, limites e restrições justamente para a segurança de todo mundo. Assim como se eu estiver a pé. Né? Assim como entrar dentro de uma loja, eu não vou pegando o que eu quero porque eu gostei e saio sem pagar. Não é assim que funciona. E a gente tem que explicar isso para os cães. Né? Olha, aqui dentro você não pode fazer xixi. Aqui você pode. Aqui eu não quero que você lata. Quando eu sair de casa, porque eu trabalho, né? Eu preciso trabalhar, ou muitas vezes eu preciso levar meu filho para a escola, ou qualquer outra coisa, é preciso que você fique em silêncio, sem ficar latindo excessivamente, porque isso causa muitos problemas, né? Por exemplo, dentro de condomínios não só verticais, mas inclusive em condomínios horizontais também, latidos excessivos, tem gente que não gosta. E isso dá muito problema. Então, é preciso que você explique para o seu cachorro, na linguagem deles, né? O que pode e o que não pode, tá? E a educação canina entra com toda a força nesse ponto. E eu percebo assim que ultimamente o perfil das pessoas tem mudado muito, ainda bem, né? As pessoas já estão procurando o serviço de adestramento preventivo, que eu chamo, né? Que é assim que o filhote chega, e muitas vezes até antes do filhote chegar. Porque é preciso você passar algumas orientações para os tutores, porque os cães, mesmo que você não queira, eles estão aprendendo de uma forma ou de outra. Então, desde o primeiro dia que ele chega na sua casa, ele está aprendendo alguma coisa. Tanto ruim como boa. Então é melhor você direcionar o cachorro para que ele aprenda as coisas boas, né? Do que as coisas ruins. E esse planejamento, Joe, a gente fala assim, na hora que o cachorro chega, mas ele inicia bem antes, acho que na decisão até do qual adotar, como adotar, porque tem raças que têm comportamentos diferentes, não tem? Assim, não digo que seja um padrão, cada raça é igual entre eles, mas, mas assim, no geral, o cachorro ele acaba tendo um perfil meio que do tutor, né? E a gente tem que, acho que, pensar nisso, né? Tempo, né? Porque, por exemplo, eu mesma, imagina, se eu tiver um cachorro enorme, eu já sou pequenininha, né? Se eu tiver um cachorro enorme, eu tenho que pensar em como que eu vou tratar ele dentro de casa, o meu espaço, né? Ou se é um cachorro muito levado, porque tem cães que têm um gasto de energia muito alto e eles são mais agitados, né? Isso tudo, eu acho que as pessoas precisam pensar nisso antes, né? Como que normalmente é o comportamento dessa raça e como eu lidaria com isso, né? Porque se eu sou uma pessoa que não gosto de, por exemplo, muita bagunça, será que eu posso ter um cachorro super agitado, né? Um cachorro que brinca muito, pula muito. Eu vou ficar bem com isso? Mas isso, você acha que é possível a gente... Eu acho que é possível através do adestramento, né? Porque eu vou pegar um animalzinho, eu não vou saber se ele, ainda mais filhote, se ele vai me dar esse tipo de problema, né, Joe? Eu acredito que daí é a parte do Joe pra controlar. Pra trabalhar isso. E aí vai também, acredito eu, né,
do comportamento, porque também pode ser através da ansiedade, o proprietário, se o proprietário deixa esse animal muito preso, se ele tem que levar o animal, também pode me corrigir, Joe, se tem que levar ele para passear mais vezes, aí vai do proprietário se ele tem tempo para fazer isso. Vocês tocaram num ponto que é super importante, que muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, tá? Quando a gente fala de cachorro de raça, não, em qualquer área você não pode generalizar. É raça X, então vai agir dessa forma. Não. Dentro da mesaninhada, a gente tem vários perfis, mesmo dentro da mesaninhada de uma mesma raça, vamos dizer assim, tá? Então a gente não pode generalizar. Essa questão de quando você vai escolher a raça, é importante você se questionar por que você escolheu essa raça. Mais uma vez a primeira pergunta, né? Porque às vezes é porque eu vi um filme, porque a minha vizinha tem, a minha tia tem, então eu achei legal. Só que muito cuidado nisso, porque pode ser que o cachorro da sua tia seja legal, mas pode ser o que você escolheu não seja. Não seja no sentido assim, eu não estou dizendo que os cães são ruins. Nenhum cachorro faz alguma coisa para desagradar o tutor. É porque tem algum problema ali acontecendo. E muitas vezes, geralmente, é por causa do ambiente onde ele está inserido. Então, o que a gente tem que verificar quando a gente vai escolher o cachorro? Começa daí, tá? Eu tenho que pensar, essa raça está adequada à cidade onde eu vivo, por exemplo? A gente está aqui na cidade de Maringá. Maringá é uma cidade muito quente. Muito quente mesmo. Se eu escolho um cachorro de uma raça que foi desenvolvida para puxar trenó lá na neve, eu tenho que pensar nisso, porque assim, ele vai sofrer aqui. Ele pode até não falar para você, mas ele vai sofrer. Daí vem a questão financeira. Eu tenho condições de manter meu ar-condicionado ligado 24 horas por dia? Para manter mais ou menos o habitat que ele teria naturalmente? Entra novamente o financeiro, você percebe isso? Você consegue nos dizer alguns sinais que ele pode dar, assim, que ele está sofrendo pelo calor? Vários, né? Pode ser desidratação, pode ser queda de pelo, várias. Eu acho que é mais a sua área, né? Não, eu falo assim para as pessoas, né? Observarem, né? Observar, mas assim, e falar, várias coisas, né? muita fadiga. Porque tá estressado, né? fica estressado. Estresse justamente porque se eu sou um cachorro que foi desenvolvido para puxar trenó na neve, eu já tenho uma pelagem mais densa, porque assim, né? Joe, eu posso falar agora e muita gente pode ir contra. Porque muitas pessoas falam assim que o animal peludo não sente calor porque ele transpira pelas patinhas e pelo narizinho, né? E também pela língua, porque ele fica ofegante e transpira pela língua. E aí muitos falam assim, eu não, igual um Spitz, um Shih Tzu, um Lhasa, fala assim, não precisa tosar, muitos falam, não precisam tosar porque ele não sente calor, ele não vai transpirar pela pele, né? Mas eu sou muito contra, porque eu vejo, quando o animal é tosado, quando ele volta para casa, é diferente o comportamento dele. Ele brinca mais, ele pula mais, ele se sente feliz, ele rola. Então, assim, aonde que você vai... quem te disse isso? Eu acredito que vai muito pelo teu animal, o comportamento dele. Se ele tá bem, se ele se sente bem tosado, mantenha tosado. Se ele é com o pelo comprido e tá aquele calor de rachar e tá tudo bem, mantenha o pelo comprido. Agora, se o animal tá ofegante, se o animal tá estressado, se o animal tem alergia aquelas bolinhas, que é um sinal de calor, né? É alguma coisa acontecendo. Acontecendo. Você vai deixar aquilo acontecer? Tosa, vê o que tá acontecendo. É o bem-estar do teu animal que importa. E não o pelo bonitão. A estética. Né? A estética. Então você pegou. Muita gente pensa pela estética. Exatamente, né? mas aí é outro problema. Né? Isso é bem complicado. Eu acredito assim que existe muita especulação, né? Sim. E muita prova científica. Sim, e outra coisa também. Mas eu acredito assim que a prova científica, os estudos,
tudo bem. Só que teve É muito estudos em generalizado, todos os animais né? da muito vida. generalizado. Cada um, igual você falou, acho que cada animal é um Exato, animal. exato. Você que é proprietário, é igual eu falo, quando o proprietário senta na minha frente. Você é o proprietário, eu tenho que ouvir você. Você tá ali 24 horas com ele, né? Você vai mais do que ninguém, mais do que um profissional que fez 1 milhão de artigos, Sim. vai poder me falar. Sim. Né, o que tá Sim. acontecendo. Porque ele não teve o tempo de estudar todos os animais. E de ficar ali, de conviver claro, com ele, não tô diminuindo, óbvio. não, um artigo, porque ele vai me dar uma direção. Um artigo científico, um relato de caso, ele me dá uma direção. Mas o proprietário, ele vai saber dizer o que tá acontecendo, né? Então, a gente tem que testar a tosa e ver se aquilo vai melhorar, né? E é lógico, o banho semanal, um banho bom, com produtos adequados também. Não vai me comprar um shampoo de humano pra dar banho no seu animal. Não é verdade? Porque o pH é totalmente diferente. Então, com certeza, né, um assunto puxa o outro, né? Um assunto puxa o outro. Mas eu acredito que tudo também lá no consultório, tudo é conversado. Então eu acho que tem que ter um leque aí, não pode ser aquele negócio de cavalo que você vai por um caminho só. E é tudo igual. O Adriele, o Ariel, ele toma banho com shampoo humano, ele faz tratamento com tratamento de cabelo humano. Mas qual é? É bom, são caros, eu não sei se são bons, mas assim, eu percebo que o pelo dele fica diferente. Eu já utilizei shampoos para pets, mas assim, porque assim, ele é um sem raça definida. E é o pelo duro, mas olha como tá macio. Mas foi bom pra ele. Pra ele foi ok. Então tá ótimo. O problema é ele aceita bem, quando tá acontecendo alguma coisa de errado e o tutor insiste naquilo. Insiste naquilo porque achou legal, porque alguém falou que é isso e na verdade não é, né? A realidade vai depender de cada cachorro. Enquanto tá tudo bem, né? Tudo bem. Eu não vou... É igual uma vez eu perguntei pro nutricionista, eu falei, olha, chegou muita gente falando pra mim que o gato bebe leite. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas aí tá com diarreia, tá com gastroenterite, tá com... Então, gente, vamos tirar. Claro. Mas se tá tudo bem, né? Por que eu vou trocar? Vai depender muito do perfil e de como o seu cachorro reage, né? Sim. Mais uma vez, a gente não pode generalizar. Exato, mais uma vez, cada um é um. Exato, eu acho que o problema hoje em dia é a gente generalizar e padronizar. Falar, não, é isso, é aquilo. E não é assim. E como você disse, os tutores são os melhores para saber o que está acontecendo com o seu pet, muito mais que um veterinário, muito mais que um adestrador. Gente, esse é o Ariel. Esse é o Ariel. Esse aqui é o Ariel. O Arielzinho, ele é meu cachorro, sem raça definida, que é a melhor raça que existe. Ai, gente, foi muito difícil fazer amizade com ele, porque eu acho que ele sentiu o cheiro de medicação. Pode ser. Mas aí nós já fizemos amizade, ele já me lambeu, né, Ariel, a cara dele. Não fizemos nada. Ele não é um cachorro dado, não. Ele olha, ele analisa, que nem eu, né? Olha, analisa pra depois falar, essa pessoa é confiável, então ok. Eu não tô vendo sinal de agulha aqui, não. Eu vou chegar perto dela. Deixa eu colocar ele aqui no chão. Ele tava bem desconfiado, né? Mas, voltando a essa questão, né, da escolha do cachorro, da raça, é muito importante. A gente só mencionou o clima, por exemplo, de Maringá, mas isso é só um exemplo. Tem outras coisas que você tem que analisar também. Como é o seu perfil? Você quer vir aqui? Se você tem um perfil mais ativo, eu gosto de correr, eu corro todas as manhãs e todas as tardes. Então, você pode até escolher um cachorro que tenha mais esse perfil. Que precise, que tenha necessidade de estar correndo por aí, de estar caminhando. Que nem é o que eu tava querendo dizer, né? Porque, por exemplo, que nem eu falei, se eu pego, por exemplo, eu, Renata, né? Aí eu tenho um cachorro grande e que é super agitado. Como que eu saio com ele desse jeito? Eu tenho que ter alguém pra me ajudar a adestrar e fazer toda uma parte comportamental. E mesmo assim, se for perfil dele, um gasto de energia alto, não vai ser eu que vou conseguir fazer isso com ele. Sim. E aí eu quero isso pra mim?
Eu vou ter um Exatamente. pet para terceirizar essa parte? Ou eu quero um pet que eu consiga colocar numa guia e eu tranquilamente Exatamente. saio com ele todos os dias, né? Essa é uma coisa eu acho que bem importante para quem está se planejando, pensar. Porque, por exemplo, eu acho lindo cachorro grande. Acho lindo Nossa, mesmo. eu também até vi Só o que tamanho tem da cachorro grande que eu não conseguiria, né? Gente, é verdade. Mas é verdade o que você está Verdade. falando. É tudo proporcional. Sim, então. Eu tenho o privilégio, como é a minha área, o Ariel para mim é o tamanho ideal. Se eu tiver que fazer um voo, ele vai na cabine. Se eu tiver que viajar de ônibus também é ok. Se eu tiver que de carro também é ok. O cocô dele é pequeno, bem pequeno, tá? O que ele come de O ração cocô não é é uma tanto. coisa Não é importante tanto, mas falar assim, daqui a pouco. Mas é tá, importante Diogo? falar ele isso. vai, o que ele consome de ração, ele agora, ele tá com 7 quilos e alguma coisa, ele não chega a 8 quilos, tá? É um cachorro pequeno, o porte dele é pequeno, e ele come pouco, ele não é um cachorro que come muito. Isso é da natureza dele, ele sempre foi assim. Ele consome, em média, por mês, um saco de 2,5 kg. Eu prefiro comprar esses sacos menores, porque é igual bolacha, né? Você abriu, perde a crocância, e daí o cachorro não quer mais, aí você acha que o cachorro enjoou daquela ração, você compra uma outra, e não é isso. É porque você comprou um sacão de 25 quilos querendo economizar, né? E depois você jogou tudo fora. Então é aquela história de novo, né? Pensei que eu ia economizar, acabei desperdiçando. Então a gente tem que pensar muitas coisas, porque tem coisas que não tem que economizar. Eu pelo menos penso isso, né? Então assim, vai 2,5 kg daquela, uma ração de boa qualidade, que custa um dinheiro bom, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não tenho raça definida, e se eu dar essa ração, eu falei, dou, o cachorro é meu, o cachorro é meu e eu quero dar o melhor pra ele, porque eu só tenho um, melhor que ter 10 E não conseguir dar conta. Eu prefiro ter um e tá com tudo em dia do que ter 10 e dar a pior ração e ficar pedindo coisa na internet. Sim. Assim, não é desmerecendo o trabalho de ninguém, não é nada disso. Mas por que você tem 10 se você não dá conta? Mais uma vez o financeiro. Tá? Tenha um, cuide bem, tenha 2. Isso reflete Cuide no bem. animal, né? Igual o Ariel. É lindo, pelo super saudável, Ele é maravilhoso. brilhoso. Sem raça definida é a melhor raça, viu, gente? Não tô desmotivando você a comprar um cachorro. Não tô desmotivando você a pegar um cachorro. Eu só esse podcast é para orientar vocês, pra gente evitar problemas lá na frente. Como a gente mencionou agora há pouco, os 2 maiores motivos de abandono de cães é ou comportamental ou financeiro. É para isso que serve esse podcast aqui. É isso Pra gente aí. orientar as É isso pessoas. aí, Não é Diogo. para desmotivar nem o trabalho das ONGs, não é para desmotivar você que ajuda cães, cachorros, você que tem um sonho de ter um cachorro maravilhoso que custa o valor de um carro popular usado. Se você tem, ótimo, entendeu? Mas pense que não é só esse valor que você vai gastar. Tem os valores fixos, né? Que são as vacinas, o protocolo vacinal, você tem que vaciná-lo todos os anos. A ração tem que ser todos os meses, uma ração de boa qualidade. Água fresca, você vai gastar com adestramento, você vai gastar com veterinário. Se tudo ocorrer ok, se o seu cachorro não tem nenhum problema, porque às vezes você compra um cachorro de raça e ele tem um problema. Eu já tenho de vários casos assim, de terminar o adestramento, dali a 1 ano o cachorro morre, porque ele tinha um problema renal, que não tinha sido descoberto. E esse cachorro assim, pagou-se uma fortuna, ele veio de avião de outro estado, melhores veterinários me contrataram para adestrar o cachorro, melhor ração, etc, o cachorro durou 3 anos. Então, assim, tem todos, fora a dor, né, que você sente, não é nem pela despesa que você teve financeira, mas é a dor, né, 3 anos de relação. Quando você deseja o melhor para o seu cachorro, você se preocupa com o bem-estar dele, 3 anos são bons anos para você criar um vínculo muito forte e chorar bastante quando ele se vai. Né? Isso é muito então, assim, triste, né? Isso é muito triste. E a gente tem que pensar. E quando morre também tem a despesa, viu?
Porque É verdade. tem o enterro, tem tudo isso, né? Hoje em dia a gente tem tudo para cachorro. Então isso também crematórios, né? e isso também tem um valor. Então você tem que pensar. Do lado financeiro, o que você tem que pensar? Nas despesas que são constantes. Veterinário, alimentação. O adestramento é só no começo. Ou no meio, né? Que tem gente que me chama quando o cachorro tá comendo a casa. Porque daí no caso do Hora que adestramento... não aguenta mais. Não aguenta mais, aí chama, né? O adestramento na verdade, o trabalho faz o primeiro processo de dar as direções e a gente continua em casa. É isso, né, Joe? Então... Na verdade, assim, ó, o adestramento, eu como adestrador, na parte de comportamental, né, porque eu sou adestrador, a minha parte é essa parte mesmo. Eu vou te direcionar para como que você vai gerenciar, como né? você vai gerenciar a vida desse cachorro, para que você possa ter uma vida equilibrada. Que ele vai fazer o xixi e cocô no lugar certo, ele vai caminhar na guia ao seu lado, ele não vai ficar latindo, não vai ficar puxando, não vai comer seu sofá. Você entendeu? É esse tipo de coisa. E isso tem que ser o treino enquanto seu cachorro viver. Porque o cachorro, ele desanda, não é que ele esquece. Ele vai te testando. Opa, hoje ela não falou não quando eu coloquei a pata aqui. Amanhã, a hora que você vai ver, ele já tá comendo desse bombom aí. Você entendeu? Ele vai te testando. Então, por isso que o treinamento, ele tem que ser constante. Não que eu vá ficar com você 15 anos, que é o período que o cachorro vai viver. Não é isso, tá? Eu vou te dar o direcionamento e ele acaba ali. O resto é com você. Daí onde que eu entro novamente, se por acaso você não está conseguindo fazer isso. Eu tenho esses serviços que... Ou se você sentir uma outra necessidade fora disso, digamos assim, meu cachorro, sei lá, agora eu preciso treinar ele... não sei, o que poderia acontecer? Ele desenvolveu um trauma, por exemplo, a gente mudou de casa... Ele fica agressivo por algum motivo, Fica agressividade, por algum motivo que a gente sabe ou a gente não sabe. Então a gente vai trabalhar esse ponto. Ou, por exemplo, a gente mudou para uma casa nova e ele não passa em cima desse piso porque ele tem medo, e isso acontece, tá? Pode ter sido um acidente, ele escorregou, caiu, ninguém estava ali e agora ele não passa mais ali porque ele associou esse piso com alguma coisa que causou dor ou um medo nele. Então isso a gente vai trabalhar. Mas o ponto disso tudo eu te passar as ferramentas para você andar com as suas próprias pernas. Porque o cachorro é seu, ele não é meu, ele vive com você. Então é você quem tem que saber lidar com os problemas diários e suprir essas necessidades que ele tem, né? Então é com você. Tá vendo, tá? gente? Outra coisa que a gente tinha que falar também, que é muito importante, como está a sua vida agora? E isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas quando elas me contratam, ou até mesmo antes de me contratarem. Porque às vezes me perguntam, eu falo assim, mas como que é a sua vida? Porque às vezes tem gente que, olha, eu trabalho o dia todo, daí à noite eu vou pra faculdade e eu namoro. Eita. Será que é o momento para você ter um cachorro? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque onde que esse cachorro vai entrar na sua vida? Que horas? Você está disposto ou disposta a acordar às 5 horas da manhã para caminhar com o seu cachorro antes de você ir para o trabalho? Você tem condições de voltar na hora do almoço para ver se está tudo ok com ele? E antes de você ir para a faculdade, você vai ter tempo para voltar para sua casa para dar mais uma caminhada com ele, alimentá-lo? Ah, tá. E final de semana você vai preferir namorar ou ficar com o seu cachorro? Às vezes fala, mas final de semana ok, porque daí eu levo meu cachorro junto. Tá, tudo bem, mas será que ele vai se comportar adequadamente onde você vai? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão querer ele? As pessoas vão querer? O seu namorado, a sua namorada está de acordo? Ela gosta, ele gosta? Porque às vezes não gostam. Você pode estar querendo, mas o outro pode não estar querendo. E entra a família também. Se eu moro com a minha família, todo mundo está de acordo? Porque se não tiver, vai dar conflito. Porque às vezes é o pai que não quer, às vezes é a mãe que não quer, às vezes é o irmão que implica com o cachorro, alguém que tem um trauma, isso não dá certo. Porque quando você adota um cachorro, quando a gente fala em adotar, é indiferente se você pegou ali na ONG ou se você comprou, tá? Eu tô me referindo à questão biológica, o cachorro não nasceu de você, tá? E essas questões são muito importantes porque
O cachorro, quando ele é inserido num ambiente novo, toda a família ela tem que estar de acordo. O pai tem que estar de acordo, a mãe tem que estar de acordo, os irmãos têm que estar de acordo, porque o trabalho é em conjunto. Não é só eu faço, né? Eu treino meu cachorro diariamente, não deixo ele mendigar alimento aqui na mesa quando nós estamos fazendo as refeições, mas o meu pai, que eu já percebi, ele dá escondido pedaço de carne e pedaço de comida. Você percebe que existe ali um conflito para o cachorro? Porque se você está educando o cachorro para ele não mendigar comida, como que o seu pai está dando um pedacinho de carne embaixo da mesa? O cachorro fica confuso. Ele fala, ué, mas a minha tutora, meu tutor fala que eu não posso. Mas o meu avô, né? O meu avô, ele me dá. Você entendeu? Então, assim, e fora isso, a questão não é nem só a questão comportamental. Tem um ponto que as pessoas, elas não percebem, que é a parte fisiológica do cachorro. Se o cachorro ele está acostumado só com ração seca ou com AN, quando você dá alguma coisa humana para o cachorro, o organismo dele pode dar uma diarreia, pode dar vômito, pode dar intoxicação, pode dar milhões de coisas. Você que é veterinária, Adriane, trabalha numa clínica, você deve saber disso, que segunda-feira é dia de um monte de cachorro aparecer na clínica com vômito, com diarreia. Por que isso? Né? Porque final de semana teve churrasco, teve, enfim, um montão de coisa, teve um montão de gente e o cachorro comeu, porque deram. Porque deram. E isso é muito estressante para o cachorro, fisicamente e psicologicamente. Ele sente dor, ele está com diarreia. Imagina você com diarreia na segunda-feira. E outras coisas que às vezes o cachorro não fala, né? Ele fala, tô com dor de cabeça, não sei se tem, né? Será que tem dor de cabeça, com cachorro? certeza, deve ter, né? Deve ter. Mas enfim, é um desconforto que ele sente, né? Fora isso, mais uma vez, as pessoas têm que respeitar quando chega numa casa e tem animais, né? Tem que respeitar. Não é porque você achou ele lindo, porque você quer agradar, que eu vou dar um pedaço de frango assado que eu tô comendo porque eu acho que vai ser legal. Isso não é legal, gente. E você como tutor tem que ter autonomia também pra falar pras pessoas, pra dizer, né? Às vezes as pessoas ficam constrangidas e falam, mas eu vou falar pra visita que não. Não, tem que falar, né? Tem que falar. Se você não tem, você sente constrangimento em falar para essas pessoas, existem outros meios para você controlar isso e gerenciar isso, tá? Mas isso pode ser um outro tópico, tá? Que a gente pode estar conversando. Mas isso é um assunto sério, porque mais uma vez entra financeiro. Uma visita ao veterinário, por exemplo, porque o cachorro está com diarreia. Vai injeção, vai probiótico, um dia de dieta. Não é só um hemograma, né? Não é só hemograma, tem um monte de coisa. Ultrassom, um monte de coisa. Muita coisa. Eu acredito, né, Adri, que tipo assim, uma diarreia, ela pode ser por N motivos. Pode ter acontecendo por causa de de alguma coisa assim, ou pode ser algum outro motivo. Precisa investigar, né? Precisa investigar, exames, né? Porque às vezes aquele pedacinho de carne que desencadeou que já existia ali. E outra, um probleminha do que ele comeu pode gerar uma pancreatite. E aí, é dor, é dias de internamento. Sim. Então, por isso do ultrassom. Exato. Então, se você realmente gosta de animais, se preocupa com o bem-estar, não faça o que um humano faria achando que está agradando. Eu acredito que você não faça isso intencionalmente, não é com essa intenção. Mas, assim, tem muita coisa que a gente faz achando que está correto e não está. Por isso, não percam os nossos podcasts. E uma coisa bem importante, né, que o Joe estava falando, acho que vale a pena a gente ressaltar bem, o nosso podcast, ele não tem o objetivo nem de motivar e nem desmotivar. Exatamente. Né, pessoal? É uma questão de colocar informações para alertá-los, né? Trazer a realidade, né? Real. Porque, assim, cachorro é um ser vivo, ele tem as necessidades dele, né? A gente fala assim, no grosseiro da palavra, faz xixi, faz cocô, faz sujeira, tem todas essas coisas, mas tem um lado muito bom, que ele vem, nos abraça e pula. E porque geralmente é justamente por esses motivos que a gente acaba adotando um cachorro. Sim. Mas a gente tem que ver o outro lado também, que esse lado de carinho, de felicidade, ele existe sim, e pode ser muito legal. Bom, mas para isso você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito, não é igual no filme, né?
que tá tudo pronto ali. Ah, Aqueles cães são atores, eles são treinados para fazer aquilo, né? Então é bem diferente do cachorro que você vai ter. Pode ser... Eles existem, tá? Os cachorros que têm um comportamento excelente, eles existem, mas são raros. São muito raros. A maioria já vem meio... E você A acaba minha aprendendo. mesmo, ai, Tri do céu, ela no começo era muito difícil de andar com ela. Assim, era difícil no sentido, que também eu tive um trauma, né? Logo quando ela era pequena ainda, ela fugiu de mim, eu só carregava ela na guia. Joe do céu. Ela saiu correndo e eu saí correndo atrás dela e eu caí, eu quebrei o braço e eu não conseguia correr atrás dela. Foi um desespero total. Então, assim, a gente vê a importância da gente trabalhar esse comportamento porque ela desceu do carro, que ela saiba esperar, que ela saiba ficar ali por perto para não sair correndo, né? A gente carregava na caixa, mas eu não levava ela na caixa até lá dentro da onde eu tava indo. Às vezes eu carregava na guia, ela não era tão filhote, não. Ela já era grandinha. Só que ela saiu correndo. E correu. Eu fui atrás, E ela né, tava claro. com a guia. Tava com a guia. É. Eu tentei pisar na guia e não Mas não consegui. conseguiu. Aí eu caí. Esse é um perigo, né? E assim, tem muita gente que anda com o cachorro sem a guia. Fala, porque eu acho super legal, porque meu cachorro não precisa disso, que ele é super educado, ele não fugiu. Olha, enquanto seu cachorro estiver vivo, Aí eu não pode consigo acontecer andar o que sem aconteceu. guia. Eu morro Pode de acontecer o que medo. aconteceu. Eu não ando sem guia. Não ando. O cachorro sai, ele é um animal. Se algo atrai ele vai. Algo atrai ele vai. Ele fala, opa, isso aqui tá mais interessante do que você. E é por isso que a gente faz o adestramento, né? Pra ter todo esse controle e tal. Mas mesmo adestrando, existem várias técnicas. Claro, eu não aconselho ninguém a andar sem a guia. Eu não aconselho. Essa é a minha opinião. Isso é muito Essa importante, é a minha opinião, né? tá? Muito importante. Outra coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, é quem vai adotar um filhote. Filhote dá muito mais trabalho, tá? Tanto para alimentar, xixi, cocô, direcionamento, interação, como você vai fazer tudo isso, você tem que ter muito mais tempo para isso. Se você trabalha fora o dia inteiro, se você faz mais alguma atividade, esse não é o momento para você pegar um filhote, talvez um cachorro adulto, não significando que esse cachorro adulto vai te dar menos trabalho. Cães adultos podem ter problemas de comportamento também. Se ele já vier com um histórico que, por exemplo, cães resgatados, geralmente a gente não conhece o histórico, né? Então ele pode estar vindo com vários traumas, mas às vezes essa fase do filhote, que é uma fase bastante curta, que é legal também, eu aconselho mais se você tiver mais tempo para ficar em casa, porque é igual criança humana. Criança humana dá trabalho. Eu amo quando ele fala criança humana. Porque a criança, Porque criança os cachorro, animais né? são as nossas crianças também, né? São crianças. Mais uma Eu vez acho aquela máximo. história, você chama seu cachorro de filho, de criança, eu chamo, e daí qual o problema? mas em como eu me casa- relaciono com ele. Ô, Joe, em casa eu tenho uma criança e tenho um cachorro. Você tem uma é a criança minha humana e uma filha, criança cachorro. Uma criança humana e uma criança Você tem duas cachorro. crianças, então. Então, é minha filha e minha filhote. Sim, É a minha exato, filhote, não exato. tem o que... O meu pai, ele pega a minha cachorra, que é minha, mas ela é dele, né? Aí ele vai dormir, aí ele coloca ela assim, igual bebê, e fala assim, vamos Ai, dormir, que minha lindo. princesa. Falar não, pai. Você sabe que muitos adestradores, né? Eu acho assim que muitas coisas que eu falo também causam muita polêmica entre os adestradores. Mas ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falo assim, olha, as pessoas, elas têm esses pets geralmente por causa disso. Eu tô me referindo a cachorro pet. Não tô me referindo a cachorro de trabalho, nem cão de guarda, porque daí é uma outra história. Sim. Tá? Mas pet, as pessoas têm pet justamente pra isso, pra pegar no colo, que não é muito legal, né? Dependendo do momento. Mas vai depender muito de como você trabalha esse cachorro. Como você direciona ele, como você educa ele para ele se comportar em ambientes sociais. E a sua casa também é um ambiente onde ele tem que ter um comportamento adequado. Porque senão ninguém aguenta, né? Porque só quem tem um cachorro com problema de comportamento sabe o quão difícil é conviver com um cachorro desses.
Porque muitas vezes a pessoa vive em função do cachorro, ela deixa de sair, como você mencionou, deixa de fazer as coisas, ou às vezes até sai, mas tá com a cabeça, tá lá no evento, mas tá com a cabeça, ai, será que ele tá comendo sofá? Será que ele tá latindo? Será que ele tá uivando? E onde é que tá a sua vida? Quando é que eu vou relaxar? Eu quero um pet para mim que seja tranquilo, né? E é onde entra o adestramento. Já falamos dos filhotes, que é importante, né? Que é mais... Mas assim, eu tenho clientes que às vezes entram em contato e falam, eu trabalho, mas eu acabei de comprar. Né? Eu não estou desmotivando ninguém a comprar filhote, cachorro de raça, sem raça definida. Comprem, peguem, é legal, é super legal ter. Mas estejam preparados financeiramente, emocionalmente, adestrem seus cães, porque o que tem para vir é muito bom, mas você tem que trabalhar para que seja muito legal, né? E isso leva tempo, paciência, dinheiro, porque a questão do financeiro, eu estou batendo bastante nesse ponto do financeiro, porque você precisa ter um dinheiro que você... Quando que você gasta mais com o pet? É no começo, né? No começo. E daí depois dá uma estabilizada. E se não acontecer nada, né? Como por exemplo um acidente, se você está andando sem a guia, o cachorro é atropelado, você vai ter que gastar ali. Né? Um acidente ou uma doença, alguma coisa que aconteceu ali no meio, você vai gastar. Seja com veterinário, enfim, com alguma outra coisa. E no final da vida. O final da vida, na velhice, é importante também, é igual gente. Começa a doer aqui, dói ali, dá esse problema, daí você vai ter um gasto maior com medicação, com veterinário. Muitas vezes você tem que sacrificar o animal, tá? Que é triste, é doloroso, a gente como ser humano fala, nossa, mas vai sacrificar. Eu sou a favor. E por que eu sou a favor? A morte é a única certeza que a gente tem. Se eu sei que meu cachorro já está com 18, 19 anos, ele vai morrer, por que eu vou deixar ele sofrendo, sendo que eu sei que ele está com milhões de dores? Ele nem está mais comendo mais, nem está mais bebendo. Eu não acho isso crueldade. Eu acho, assim, que isso vai ser um alívio para ele. Talvez até para mim, porque emocional a gente sofre. Quando o Ariel, eu nem gosto de pensar, mas quando eu penso, assim, que o Ariel vai morrer um dia, que eu também vou, né? Eu fico muito triste, então eu já mudo. Já boto uma música, já penso em outras coisas. E outra coisa que me preocupa. Eu e o Ariel, nós somos uma família. Uma coisa que eu sempre peço é que ele vá antes de mim. Porque às vezes acontece, né? O tutor morreu e o cachorro ficou. Quem vai ficar com esse cachorro? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Alguns amigos já ofereceram, mas não vai ser a mesma coisa. Eu sei que não vai. Você entendeu? E ele, como é que vai ficar emocionado? Então é a única coisa que eu peço. Mas assim, a gente não tem domínio sobre o destino, né? Sobre o que vai acontecer. Mas é uma preocupação que eu tenho. Então assim, todos esses pontos as pessoas têm que estar preocupadas. Não é porque o meu cachorro ele não caminha mais, porque ele não está mais enxergando, eu não quero gastar dinheiro com oftalmo, eu não quero ter o trabalho de carregar ele, sei lá, num carrinho, alguma coisa assim, porque ele precisa caminhar, etc e tal, então eu vou jogar ele na rua. Nossa, coitado desse cachorro, isso acontece. Sabe, o cachorro tá doente, ele tá com um tumor, tá com um câncer, e jogaram ele na rua. Isso acontece, né? Você entendeu? E isso eu acho mais cruel do que você sacrificar o cachorro. Ele vai ficar sofrendo. Porque ele vai ficar sofrendo. Sozinho, e né? quem é que vai querer pegar um cachorro velho, idoso, com um monte de problema? Com um monte de problema. Vai ter que ser uma pessoa muito altruísta. E isso é muito cruel, mas acontece. Acontece de montão. Nós não conhecemos as pessoas, né? Acontece muito. Pessoas muito cruéis, né? Muito cruéis, muito cruéis. Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente adota um pet, é um compromisso muito grande. E não é só a alegria de quando ele é filhote, de quando ele chega na sua casa. É por 15, 20 anos, 10, 15, 20 anos que você vai ter que assumir esse compromisso até o último dia dele. Né? É a sua família. E isso gera muita responsabilidade e compromisso. Não é a sua vaidade que tem que contar.
Por isso que a gente já começou lá no início do podcast. Qual é a raça? Por que você quer ela? É porque você acha o cachorro lindo? Ou porque você realmente quer e você vai cuidar? Você tem condições? Às vezes não é nem condições monetárias, é condições psicológicas. Você está apto para ter um animal? Né? Como que está a sua agenda hoje? Você vai ter tempo? Onde é que esse cachorro vai se encaixar na sua agenda? Ele tem que estar ali todos os dias. Ele tem que estar lá. Então, assim, isso é para ser pensado. Para ser pensado, para ser analisado antes de você adotar um animal. Se você já adotou, ok, não tem problema, mas não espere que o seu cachorro vai saber onde fazer xixi e cocô, saber que em determinados momentos ele tem que ficar sozinho, sem latir, sem uivar, sem comer pote, sem comer parede. E não joga a culpa pro outro. E não joga, e faça você. E essa história de que eu vou me mudar, eu amo meu cachorro, mas infelizmente o proprietário não aceita cachorro, por que você procurou uma casa que não aceita cachorro? Se você tem um cachorro, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma casa nova que aceite cachorro. Aí senão cai de novo naquele problema que a gente falou, vira um transtorno. Vira um transtorno, né? Por quê? Ao invés de ser uma coisa legal, uma coisa que vai somar na tua vida, não vai somar problema. Vai te estressar, vai te dar problema. Vai te dar problema. Outra coisa comum que acontece, que eu percebo bastante e isso também é falta de informação, tá? Eu tenho um cachorro e ele tem vários problemas de comportamento. Daí eu acho que é porque ele tá sozinho, daí eu pego mais um. O que acontece? As pessoas fazem muito essa confusão muito. E é importante a gente estar falando isso hoje, porque você não está resolvendo. Pode ser que dê certo, mas pode dar muito errado, que geralmente a porcentagem é de dar muito erro. O que acontece? Você já tinha um problema, agora você tem 2. Daí a casa na verdade, a tua cabeça é o terceiro. Bom, talvez Exato. Era o primeiro, né? Era o problema. E aí são 3 problemas. Agora você tem. Você entendeu? Você aumenta o seu problema, porque você acha que você estava arrumando uma solução, mas na verdade você complicou mais ainda a sua vida. Né? E mais uma vez entra a questão da terceirização. O cachorro é seu. Quem tem que fazer as coisas são você, não é outro cachorro. Não é outro cachorro. E nenhuma outra pessoa. É claro que eu não estou desmerecendo o trabalho dos profissionais da área, tá? Porque existem vários serviços que essas pessoas, eu entendo. Eu trabalho o dia inteiro, tal, eu sei que meu cachorro tem essas necessidades, então eu mando ele para X ou Y lugar, ou às vezes até me chamam para fazer esse serviço na casa das pessoas, e eu faço. Eu faço porque existe esse mercado. E existe essa necessidade que as pessoas têm. Mas eu quero que as pessoas entendam que a responsabilidade é sua. Então tem toda essa questão. Por exemplo, eu quero de qualquer jeito. Eu quero. Mas então você tem que pensar em tudo isso. Quando você for viajar, por exemplo, tem algum amigo, algum parente que se dispõe a ficar com o seu cachorro? E não é só ficar, ele vai cuidar direitinho desse cachorro. Ou eu tenho condições de hospedá-lo em algum lugar confiável? Isso também você tem que colocar na ponta do lápis. Porque você precisa disso. Porque não é porque, eu peguei um cachorro em março. Então, beleza, aí trabalhei, chegou novembro, vamos pra praia. Praia, só que não dá pra levar o cachorro por algum motivo. É o último a se pensar, né? Vixe, já programei E aí, tudo, agora, e como é que a gente faz? Meu amigo também vai viajar, minha amiga também vai, a minha família inteira vai viajar também, e aquele meu tio não quer, porque ele não gosta de cachorro. E aí, eu tenho dinheiro pra hospedá-lo? Tenho, ok. E se eu não tenho? O que eu vou fazer com esse cachorro? E hospedá-lo num lugar que você conhece. Confiável, não vai colocar em Não. qualquer lugar. Não dá né? pra colocar. Então tem todas essas questões, né, Ariel? Daqui a pouco a gente já vai, tá? Ele já tá chamando. Já tá Já vai falar, olha, já tá dando tempo. Alô, Vocês já falaram demais, já. Mas tudo isso você tem que levar em conta. Sim. Porque, mais uma vez, assim, nessa época, agora a gente tá em final de janeiro, né?
é nessa época que você vai na praia e tem um monte de cachorro abandonado. É gente que foi pra praia e esqueceu de trazer de volta. Ai, sim. Isso acontece na praia, muito cachorro. Você vê às vezes cachorro de raça perambulando nas Estradas, praias. meu Deus. Nas estradas, mesmo aqui na cidade. Só que aqui na nossa cidade acontece o quê? É antes de ir pra praia. Já desovam ali e vão pra praia. Então, assim, isso eu acho crueldade. Isso eu acho crueldade. Muito mais do que, por exemplo, mas ele usa aquela ferramenta de adestramento, eu acho cruel, porque se o seu cachorro entende, se você direciona esse cachorro corretamente, se você sabe utilizar essa ferramenta, não é crueldade. Você está apenas pegando um meio de comunicação que o seu cachorro entende para ele te responder daquela forma, para que você tenha um cachorro comportado em ambientes sociais. Então, assim, existe muita confusão, sabe? No que é crueldade e no que não é. E a gente pode falar, né, Joe, no próximo podcast sobre essas ferramentas, né? Eu acho que a gente pode fazer um podcast só sobre ferramentas para esclarecer, para quebrar muitos mitos, muitos tabus, né? Sim. Que eles surgem e eles acontecem. Eu mesmo tenho muita curiosidade e aprender, né, também. Sim, porque assim, os erros, eles acontecem quando a pessoa utiliza a ferramenta errada, de forma errada, sem instrução, e o cachorro não foi treinado para isso. Daí é onde dão os problemas. E daí é onde surgem os mitos, né? Falar porque não funciona, porque olha o pescoço do meu cachorro como é que ficou. Entendeu? Então tem toda essa questão. Muito bom. Muito bom. Nossa, bom mesmo. Que podcast legal. É porque eu acho que tudo começa no porquê e como tudo e o que na vai vida é planejamento, né? Até para ter um bebezinho, o que pode acontecer, né? O que pode na verdade, acontecer. Porque a gente, que nem você falou assim, não é generalizado, né? Não é porque tudo uma vida é muito linda, a minha também vai ser. Sim. Ou tudo é um problema, a minha também vai ser, né? Então, assim, a gente levanta as possibilidades do que pode acontecer. Algumas coisas de fato acontecem, né? A gente precisa vacinar, a gente precisa ter um acompanhamento veterinário, a gente precisa ter um apoio comportamental, né? Então, tudo isso faz parte que não tem como tirar. Agora, as coisas que podem acontecer, é interessante a gente falar, porque o nosso público, ele tem interesse, né? Às vezes, assim, e outra, eu nunca parei pra pensar. É legal saber, porque às vezes as pessoas não param pra pensar. Por exemplo, sabe uma coisa que você falou agora, pouco, que eu nunca, na verdade, eu nunca tinha escutado falar. E eu nunca tinha pensado dessa forma. O que será que é? Quando você falou assim, eu espero que o Ariel vá antes de mim. Normalmente, o que a gente fala para as pessoas? Gente, vocês têm que pensar que a expectativa de vida de um cachorro é muito menor que a nossa. Isso é então, verdade. ele vai antes de você. Então, você tem que se preparar psicologicamente para isso. Sim. Gente, mas será que a gente não pensou nele? E se caso a gente for antes dele? Como Porque que ele isso vai é ficar? possível. Então, e olha só, eu nunca tinha pensado. Já vi várias reportagens, né? Que o animalzinho fica na porta do hospital enquanto o proprietário... Fica esperando, aguardando. É o elo, né? É o vínculo. E a gente vê isso, na verdade, quando a gente vê, a gente acha lindo. Nossa, olha, a gente acha poético, mas né? a gente acha poético, mas não vê o sofrimento. Não vê o sofrimento, né? E aí, é o depois, que o que importa, vai acontecer? O que vai acontecer com esse cachorro? Entendeu? Que a reportagem terminou ali, né? Terminou Acabou, ali, né? E todo É. mundo chorando, todo mundo sensibilizado. Mas e o cachorro? E animal? depois? Como é que vai ficar? Você entendeu? Ele não fala, ele não voltou pra Existe- falar. Ô, eu existe tô uma aqui história, perdido. né? Exato. Existe uma história que aconteceu. Então, Sim. assim, é importante a gente... E é isso que a gente quer trazer pro nosso público, né, Dri? É. O podcast é trazer informações. Assim, eu quero muito parabenizar as ONGs que cuidam dos animais abandonados, que resgatam, né? Mas realmente precisa do planejamento. Precisa do planejamento. Porque é o planejamento. para não ter mais e mais animais abandonados. Sim, Não é verdade? Eu tive contato com algumas ONGs, sim, algumas me conhecem, e eu sei que algumas delas, não sei se todas, só que eu não posso afirmar, mas existe um questionário e elas fazem visitas depois para ver como que o animalzinho está. Olha a Porque importância, assim, né? eu sei que muitas ONGs elas estão abarrotadas de cachorro, mas eu percebo que tem algumas que não estão interessadas só em desovar o cachorro, porque vai acontecer isso. Falando, não leva porque esse cachorro é bacana, depois daí devolve. Aí tá errado. Então não está resolvido o problema. Às vezes tem gente que devolve, né? E aquelas que largam na rua? Porque isso pode acontecer também. Nossa, gente. Acontece de monte.
Então, assim, eu acho assim, que o planejamento é essencial. Tem a questão do tamanho do cachorro, que você tinha mencionado, que é importantíssimo. É tudo proporcional. O cachorro maior, a vacina dele, a dose é maior. O antiparasitário também, a dose é maior. A ração é mais, o cocô também é mais. Então, assim, a despesa é maior. E o seu espaço, ele comporta esse cachorro? Porque um cachorro grandão estabanado, num apartamento pequeno, ele vai te dar problema. E ele acaba atrapalhando você. Às vezes você quer passar ali, você não tem espaço, o cachorro tá lá no meio, você entendeu? Então, assim, você tem que pensar em tudo isso, no espaço, né? E outro ponto também que é engraçado, que muitas pessoas fazem essa confusão. Eu moro numa casa enorme, eu tenho um quintal enorme, então esse cachorro é imenso, vai ser feliz. Errado. Quanto maior o espaço desse cachorro enorme que não foi educado, maior a confusão. Eu já atendi um caso que o cachorro, ele derrubou a palmeira do jardim. Tô louco. E de tanto cavucar, ele conseguiu. Meu Assim, é impressionante, ele Deus. conseguiu. E daí o que acontecia? Ele rolava e ficava todo cheio de barro e pulava na piscina. Então, assim, e era imensa. E os tutores achavam que, como o jardim era muito grande e a casa era muito grande, esse cachorro ia ser feliz. E eu acredito que ele estava feliz né, do jeito Joe? dele, né? Às vezes a gente acha engraçado, mas o animal tá sofrendo, né? O animal está sofrendo. E por que ele tinha esse comportamento de cavucar as árvores ali, de pular na piscina? Porque não tinha outra coisa para ele fazer. E essa energia, ela tinha que ser drenada de alguma forma. E foi a maneira que ele encontrou de drenar essa energia. Então é por isso que é importante você educar o seu cachorro, indiferente se mora num apartamento pequeno ou grande. Não estou dizendo que num apartamento pequeno você não vai poder ter um cachorro grande. Você vai poder ter sim, desde que você condicione o cachorro e direcione ele a fazer as escolhas certas. E ofereça para ele nas ruas o que você não pode oferecer aqui dentro de casa. Perfeito. Isso é importante. Joe, olha, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Por estar aqui. Nossa, eu amei. Deixa aí seu Amei arroba essa novamente. entrevista, Eu né? também acho que assim é muito válido, Muito porque importante. a gente falou de coisas lindas, coisas boas, mas também um alerta porque a gente pode acontecer também, e com certeza, pessoal, a gente esqueceu também de uma coisa ou outra, né? A gente não falou tudo, porque pode acontecer tanta coisa na vida, né? Tem Muita tanta coisa coisa. pra se falar, né? Que às vezes a gente até A vida ela não é deixou uma página passar. em branco, A né? vida é uma página em branco. Inclusive, né, para quem está assistindo a gente, compartilhe esse vídeo, porque ele vai estar disponível ali no YouTube. Compartilhe para quem se você tem um amigo, um parente que está pensando em ter um pet, compartilhe. Não é para desmotivar, mas sim para motivar, para essas pessoas estarem preparadas. Sim. Ative o sininho das notificações, sigam a gente, né? Porque sempre vai ter coisa legal por aqui. O Joe É de isso casa, aí, meu povo. gente. Maravilhoso, né? Tá tudo certo. Então tá, pessoal. Façam comentários, o Joe vai estar aqui para estar respondendo aí as perguntas, né, do pessoal. Muitas Façam perguntas, comentários. muitas perguntas. Porque- Vamos interagir. Vamos interagir. Porque o assunto é polêmico. polêmico, E é né? muito bom, tá? De parabéns. E tem muitas perguntas a ser realizadas aí. E eu também E a tenho gente- muitas perguntas aqui, que eu também depois... Sim, a gente claro. conta com a sua Quero saber. ajuda aí para responder todo mundo, não isso. deixar ninguém sem resposta. Isso, siga a gente lá no Instagram, siga a gente no YouTube, Mais Pets Podcast, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, façam perguntas lá no nosso Instagram também, que a gente tá jogando vidinhos, né? Isso aí, gente. Então, obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Tchau. até a próxima.